Olá, boa tarde, bom quinta-feira, seja bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine. Eu também com esta notícia que se marca dia de hoje. Nações Unidas têm medo de uma crise alimentar mundial, aumento de preços está impactando a todo nível. Na Cabo Verde, medidas urgentes devem ser tomadas para evitar impactos mais graves na população mais vulnerável. Economista Avelino Bonifácio pediu medidas urgentes a favor de desempregados, dependentes de pensão social e de salário mínimo e também para estudantes. O ministro de Saúde considera que ainda é cedo para levantar estado de alerta em relação à Covid-19 e que, segundo Frarlindo do Rosário, tudo está depender da evolução da pandemia a nível mundial, por isso deve continuar a ter prudência. Instituto Nacional de Saúde Pública e Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge de Portugal junta esforço e lança projeto com o objetivo de reforçar a vigilância de doenças transmitidas por mosquito e carraças na Cabo Verde, tudo com o objetivo de melhorar o conhecimento, a investigação e vigilância das doenças que afetam homens e animais. Cabo Verde recebe missão de consultoria de CDAO para apoio à segurança marítima, depois de obter entidades ligadas ao setor de mar e equipa técnica fazer workshop na praia para definir estrategicamente onde a missão poder colaborar. Hoje, um autocarro de Sol Atlântico cai na ponte de Castelão na praia e provoca 5 feridos, entre eles uma criança. Ainda quer saber o que está na origem desse acidente, que, segundo testemunhas, estava a circular devagar. O acidente aconteceu volta 9 horas para amanhã e, segundo testemunhas, o autocarro que estava a fazer linha Platô, Vila Vitória, tinha só 5 alguém, incluindo o condutor que socorreu para bombeiros de praia, depois de um pedido de socorro e transferido para o Hospital Agostinho Neto. Pessoas que não conseguiram resgatar no momento foi 5 pessoas. E 5 pessoas que não conseguiram resgatar, tinha história que é grave, que é muito grave. Estava ferido, né? Que é muito grave, mas está ferido. Estava uma criança lá e também condutor. 5 pessoas, incluindo criança e um adulto. Só que não tive informações depois de pessoa que está lá. Logo que eu vi aquele acidente, acho que tive 2 pessoas antes que não chega, que tinha socorrido, que ele foi em conversa de pessoa que estava no local, né? Olha aqui coisa que acho que pessoas que estão aquela pessoa, sabe pessoas que está presente, né? Então foram que não tive, mas nunca tive de socorrer. E acho que pessoas terceiro tinha fazer algum trabalho antes de nós que cara muito bom, né? E imaginava-se que aquele acidente que tinha, que ele bateu uma parede, né? Que conseguia fazer aquele abortar esse choque de carro, e se o carro caía, mas aquela parede era muito mais grave. Era muito mais grave mesmo. Nesse momento, que saber ao certo o que origina esse acidente, já que tudo indica que a viatura estava a circular devagar. Ele está na rua, que assim, onde ia tocar bem debaixo, assim. Mas a está na força, não. Está normal. Ele é bem soldado, ele cai debaixo, deve ser a volante que usa, qualquer coisa que eu vi lá. Mas a caça não é tanto forte, 5 sarguemas, mas tudo traz dentro do carro, tranquilo, direito. Pancada, mas leve, pancada leve. Não, por tudo na maca, por na carro, na ambulância. E condutores para mim não são para juro, mano. Mas não sair junto. Não, essa pancada também, mas mais ou menos, é que a pancada é muito grave. E você estava botando lixo no contentor lá assim, se manda vira, não quer tocar também devagar assim. O carro ele só boca na altura, sai dentro daquela parede, ele assim, ele não sabe cair de lado. Se a gente quer que fumo ficha, ouve grito, de lá, corre uma família na casa, assim, a gente começa a arrumar. Se eles não conseguem entrar uma criança, estudante que vai física, eles saem tranquilo, todos se espantaram. De lá, eles põem num carro de socorro, depois eles não conseguem resgatar aquele outro que estava para dentro. Aquele acidente lá, para falar concretamente, naquele espaço lá, o espaço bem claro que sai em velocidade, para falar bem um espaço que tem manobra de velocidade, né? Ele assassino, que se bancada conseguiu fazer diretamente qual que foi a origem daquele acidente. Mas pelo menos tem indica lá, mas carro nem com velocidade. Mas que tem investido de velocidade, né? Pronto, outra coisa, chega a falar diretamente, né? Tem muitos fatores que podem originar um acidente que ele já com porcentagem de conseguir descrever
origem do acidente. Comandante de Bombeiros de Praia apela, entretanto, condutores a estar mais atentos e a ter mais cuidado na estrada, como forma de evitar acidentes e perda de vidas humanas, coisa que felizmente que aconteceu nesse acidente na Castelão. Primeira-dama defende esta quinta-feira na São Vicente a necessidade de assumir políticas públicas mais certas na questão de cidadania e igualdade de género. Débora Carvalho está papiaba na abertura de fórum Educação para Cidadania e Igualdade de Género que fazeram na Mindelo. Fórum Educação para Cidadania e Igualdade de Género que decorre na São Vicente para assinalar mês da mulher, mas também terceiro aniversário do Observatório de Cidadania Ativa, é uma parceria entre a sua organização e a Presidência da República. O objetivo é promover reflexão sobre temas que têm a ver com problemática de género e cidadania. Na abertura, a primeira-dama, que considera a mulher pedra angular de sociedade, chama a atenção para situações que ainda afetam a condição feminina na Cabo Verde. Ele pediu políticas públicas mais assertivas para combater este problema. Neste mês de reflexão, mês de março, são promovidas palestras, conferências, demonstrações de luta por uma vida mais digna para as mulheres em todos os cantos do mundo, as quais têm a minha simpatia e apoio. É, pois, meu desejo que estas manifestações sirvam para fomentar uma maior consciencialização do que urge adotar políticas públicas mais assertivas para a redução da desigualdade, da discriminação e da violência contra a mulher. Débora Carvalho reconhecer que tem tido seu ganho em termos de direitos e oportunidades para a mulher. Malta dizer que desafios ainda é seu. Isto a passar para atitudes preventivas que devem levar a uma mudança de consciência na sociedade. Sendo certo que casos de violência doméstica continuam a subsistir em Cabo Verde, temos de ter também uma atitude preventiva. E aqui surge o papel da educação. Trabalhando as crianças de hoje para serem os homens e mulheres de amanhã, com forte intervenção na base, através do nosso sistema de ensino, com efeito para que haja alteração de consciência e de mentalidade. É preciso que cada um de nós, individualmente, queira fazer a diferença, completando com o querer coletivo Juntamon. Do individual para o coletivo, a luta é de todos. Esse que se traduz na criação de condições para se proceder à mudança de consciência. Na mesma linha, a Presidente do Observatório também de defender que, com trabalho em parceria na prevenção e combate com a situação que ainda atropela a igualdade e cidadania, é possível ganhar outras causas. Cabo Verde tem tido ganhos em várias frentes. A nossa democracia é elogiada, bem como as nossas instituições, mas precisamos ganhar outras causas. Aqui entram a educação para a cidadania ativa, a violência baseada no género, o abuso e a exploração sexual dos menores e o papel da família enquanto núcleo central da sociedade. Principalmente a família que temos hoje, uma família quase sem tempo para dialogar e onde as redes sociais tomaram conta das nossas casas e do nosso convívio familiar. O Observatório da Cidadania é mais um parceiro nesta grande luta. Podem contar sempre com a nossa total disponibilidade em defesa de uma sociedade cada vez melhor, onde a nossa cidadania possa ser exercida de forma ativa, consciente e responsável. Durante o fórum, participantes de debater papel do sistema educativo na promoção de educação para cidadania, igualdade de género, desafios e conquistas, propostas da auditoria participativa e papel de organizações não governamentais no empoderamento da mulher. Ainda na São Vicente, a primeira-dama de Cabo Verde visita Jardim Infantil Arco-Íris de Bela Vista e a Organização de Mulheres de Cabo Verde para inteira de trabalho desenvolvido. Naquele jardim, a mobiliza recursos para fim da obra daquele espaço educativo. Primeiro dia de visita da primeira-dama na São Vicente começar no Jardim Infantil Arco-Íris, na zona de Bela Vista, onde é que ele vai parabenizar pessoalmente uma criança que recentemente fazia uma doação à Organização da Mulher de Cabo Verde a favor do jardim. No local, Débora Catiza Carvalho fica a par das dificuldades que o jardim enfrenta no seu dia a dia.
No pode hoje necessidades que Jardim tem pode também ampliar sua atuação na bairro, não é? Naquele bairro de Bela Vista, não é? E então no setor hoje também não pode mobilizar parcerias para ajudar aquela comunidade de Bela Vista e ajuda também o trabalho de OMCV. De seguida, ela esteve na sede da organização na ilha para conhecer e inteirar ainda mais sobre o trabalho desenvolvido pela organização. Hoje é uma área vastíssima de atuação, desde a preocupação com a pequena infância, através do projeto de jardim, mas também uma preocupação ambiental, com a formação às mulheres para peças que podem ser recicladas, peças de roupa, portanto, há esta preocupação ambiental, que já é comum, que notou já desde a origem do OMCV, portanto, já há 40 anos que notou já sempre esta preocupação presente, e também um flagelo que não tem na sociedade cabo-verdiana, que é da violência, concretamente a violência baseada no género. Para o responsável da OMCV na São Centro, visita da primeira-dama é de enorme expectativa e ele espera contar com sua presença e parceria para ajudar no trabalho desenvolvido. A expectativa é que tenha alguma coisa, pelo menos para nós jardim que está lá com obra, digamos, em construção, sem poder concluir, mas também junto das pessoas que outras primeiras damas ou internacional ou fundações ajudar o MCV, mas sim outras organizações também de sociedade civil no sentido de fazer esses trabalhos. Em relação ao término de que obras de Jardim Infantil na Bela Vista, um dos projetos da OMCV, Débora Catiza Carvalho de garantir que ele vai trabalhar para mobilizar parceiros neste sentido. Nós vamos trabalhar para mobilizar esses parceiros para este projeto. A primeira-dama não tem um orçamento, como sabem, mas acredito que apresentar este sonho desta criança aos parceiros, vamos conseguir mobilizar parceiros nacionais e internacionais para esta causa. Vamos fazer, certamente que sim. E essa quarta-feira, primeira-dama presidi a cerimónia de abertura do Fórum Nacional Educação para a Cidadania e Igualdade de Género, que é promovido pelo Observatório da Cidadania Ativa de Cabo Verde. Na fim de segunda edição do programa Bolsa Cabo Verde Digital, 10 jovens convidados a demonstrar esse projeto. Depois de 6 meses de formação, gostos e beneficiários desse programa governamental que conquista mercado e o governo mostra satisfeito com o resultado e garante que esta conquista continua a apoiar jovens a desenvolver o projeto de base tecnológico. HealthTech, Platec Serviços e Golden Island e 3 entre mais de 50 projetos de base tecnológica beneficiaram com o programa Bolsa Cabo Verde Digital. Programa governamental que tem por objetivo promover ideias de negócio no domínio de novas tecnologias, que já está entrando na sua terceira edição e já tem mais de 100 jovens beneficiados. Resultados, de acordo com o coordenador de Cabo Verde Digital, trabalha além de formar novos empreendedores, mas também desperta nas jovens via tecnológico. A grande mais-valia deste programa é que o jovem sai com uma bagagem muito forte em termos de competências, não só na vertente tecnológica, mas também na componente de negócio e na componente empresarial. E durante este processo, durante esta segunda edição, nós constatamos que houve uma evolução tremenda dos 25 projetos que estiveram no âmbito do programa, não só nos projetos, mas também uma evolução tremenda no mindset desses jovens que certamente terão a oportunidade de ver hoje neste evento, que é o culminar, digamos assim, desta segunda edição e a rampa de lançamento para a terceira edição. Temos aqui jovens bastante instruídos e com conhecimentos relevantes para quem pretende se aventurar no mundo das startups tecnológicas e no mundo empresarial de uma forma em geral. Platec Serviços e Golden Island é 2 dos 10 projetos apresentados durante a cerimónia de encerramento de segunda edição de Bolsa Cabo Verde Digital. Nosso projeto é um projeto de diversificação e valorização de nos recursos endógenos. Nós sabemos que Santo Antão é que é mais bonito de Cabo Verde, elegido internacionalmente, e não tem tantos recursos que não podemos aproveitar para dar nosso lugar rendimento, sustentabilidade, mais emprego.
e é um projeto que te almeja ser a maior plataforma online de diversificação da oferta turística de Cabo Verde. Pratex Serviços é nada mais nada menos uma plataforma digital que te liga profissional de áreas práticas e clientes, sendo ele particulares ou empresas. Caso prático é uma senhora dona de casa que mestre de um pedreiro, de um canalizador, com urgência ou não, e tabela na plataforma, e cadastra e solicita apenas com alguns cliques. Participar na bolsa, participa tudo que ele seja mesmo de dá no background, tanto no estudo de Bolsa Cabo Verde como nós de Pratex particularmente, para reforçar nossas competências tanto a nível de negócio e competência digital, mas principalmente dar no networking, que é para nos concretizar de facto esse projeto. Duração do programa Bolsa Cabo Verde Digital passa de 6 para 3 meses e o governo garante que ele trabalho continua a apoiar jovens promotores financeiro e tecnicamente. Nosso objetivo é simples, uma fase inicial, apoiar os jovens financeiramente, com um apoio que são mais ou menos 3 salários mínimos, mas não é só a questão financeira, é também todo o suporte técnico, toda a incubação das ideias, um espaço também de escritório para que os jovens possam desenvolver as suas ideias de negócio, e é para quem está a começar e tem apenas uma ideia, mas também startups que foram criadas há menos de 2 anos. Esta é a nossa terceira edição, já apoiámos mais de 100 jovens, já foram mais de 50 startups criadas graças ao programa Bolsa Cabo Verde Digital. Inscrições para a terceira edição do programa Bolsa Cabo Verde Digital está aberto de 17 de março até 17 de abril. Para essa primeira parte, já não fala tudo, não está sempre um curto intervalo, não está volta já já. Olá, mais um beijo, já está de volta para a segunda parte do Jornal na Língua de Terra. Divulgado ontem lista de convocados de Seleção Nacional de Futebol, que está joga próxima quarta-feira com a Seleção de Guadalupe. Bobista chama 34 jogadores, tudo está joga fora de Cabo Verde. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol falou hoje que tem dúvida que esse é uma mais-valia para a Seleção Nacional. Giovanni Cabral, de Lazio, Itália, e Bebé, de Rayo Vallecano, Espanha, é que a principal novidade de 34 convocados de selecionador bobista para jogos amigáveis com Guadalupe, Liechtenstein e San Marino. Giovanni Cabral, que na março de 2017 joga para Cabo Verde, na amistoso contra Luxemburgo, também vestiu camisola de seleção nacional depois de manifestar interesse na joga para Portugal. E Bebé, que representa jovens de Portugal, com passagem para o clube de Benfica e Manchester United de Inglaterra, disponibiliza para jogar para Tubarões Azuis. Presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Fraquel que tem dúvida que regresso desde 12 nomes de nosso futebol é mais valia para a seleção nacional. A Federação está para gerir os interesses maiores, que são os interesses de Cabo Verde e do futebol cabo-verdiano. Não estamos aqui para gerir caprichos pessoais. Portanto, não há dúvida que Giovanni Cabral é uma mais-valia, assim como o Bebé também é mais-valia. Portanto, penso que na vida tudo tem o seu tempo, tem o devido tempo. Se entenderem que agora é o tempo deles e o treinador também, a equipa técnica, entende que são jogadores que são mais-valias, eu entendo que são mais-valias, portanto penso que isso é perfeitamente normal num processo de seleção, isso passa com qualquer seleção do mundo, portanto isso é um processo normal. Em relação aos jogos de preparação, Mário Semedo garantiu que está tudo pronto e que a partir do dia domingo, dia 20, tudo convocado está na Paris, França, onde se vai fazer o primeiro de 3 partidas agendado para esse mês de março. A partir do dia 19 vamos estar em Paris. Alguns jogadores vão chegando, como sabe, há jogos fins de semana, portanto depois dos jogos os jogadores vão estar em Paris. Penso que a partir do dia 20 a maioria dos jogadores estará em Paris e ainda há jogadores que chegam no dia 21, portanto está tudo a postos para os 3 jogos. Seleção de futebol de Cabo Verde tem frente a Guadalupe, dia 23 de março, no estádio de La Source, na França, um partido amigável que marca início de trabalhos de preparação para jogos de qualificação para CAN 2023. Centro de Turismo e Economia Solidária, Associação de Amigos de Natureza, se faz uma série de ações
para fomentar a tradição e cultura de São Vicente. A atividade está acontecendo durante 5 meses e Cabo Verde Magazine vai espreita roda de conversa sobre tecelagem. No âmbito do projeto Fomento de Tradição e de Cultura de São Vicente, através do Centro de Turismo e Economia Solidária, a Associação de Amigos da Natureza tem de realizar uma série de atividades de promoção de artesãos e produtores rurais. A ação de acontecer durante 5 meses. E Salão Nobre Capitão Ambrósio do Centro Cultural de Mindelo foi o espaço escolhido para colher os primeiros momentos de partilha de saberes do Centro de Turismo e Economia Solidária no quadro desse Fomento da Tradição e de Cultura de São Vicente. O que é que o Centro de Turismo e Economia Solidária quer mesmo é mostrar produtos rurais e artesanato, dando voz a que gente que é criativos. Esta iniciativa é um projeto de 5 meses e que pretende desenvolver um conjunto de atividades, de produtos também, desde a produção de um catálogo digital sobre os artesãos e artesãs que expõem no Centro de Turismo e Economia Solidária, um spot vídeo que vai sair também no mês de abril, entre outras atividades, das quais estas rodas de conversa. Portanto, o objetivo do projeto e das rodas em concreto, dar voz e dar protagonismo àqueles que são os artesãos e artesãs e produtoras rurais também, que fazem parte, que são membros da rede do Centro de Turismo e Economia Solidária. Tecelagem de tradição até nos dias foi tema dominante e representante de Similia, tecelões Marcelino Santos e Cândida Rocha partilhasse experiência. E hoje temos este tema de tecelagem, tradição e contemporaneidade. A ideia foi trazer exatamente fornecedores, pessoas, membros do centro. Por um lado, o Sr. Marcelino e a Dona Cândida, que são tecelões há imensos anos e conhecem, aliás, temos o Sr. Marcelino aqui a contar-nos a história, a tradição da tecelagem, não só em São Vicente, mas em Cabo Verde. E temos esta iniciativa, esta empresa que é a Simili e que transforma redes que são apanhadas nas praias de São Vicente em produtos de tecelagem. Um tema que liga artesanato à sustentabilidade e preocupação ambiental. Nos próximos dias se debateu outra atividade realizada para o Centro de Turismo e Economia Solidária da Associação de Amigos da Natureza. Temos estado a realizar oficinas para crianças um sábado por mês, portanto este sábado teremos mais uma oficina com rolhas de cortiça, temos dinamizado estas rodas, portanto vamos ter mais 2 rodas de conversa no mês de abril. Teremos uma feira de produtos rurais na Unidade de Transformação Agroalimentar de Ribeira de Calhau, no dia 27 de março, portanto deslocalizar também as atividades da cidade para o meio rural e, portanto, teremos esta feira que em breve divulgaremos e, portanto, são um conjunto de iniciativas que temos para diferentes públicos e em diferentes áreas, mas todas elas envolvidas, não é, nesta que é a missão do Centro de Turismo e Economia Solidária. Por que promover essas ações? Porque acreditamos que, o centro quando nasce de uma necessidade identificada de ter um ponto de informação, não só de informação turística, mas também de informação no setor social e no setor cultural. E aquilo que estamos a tentar fazer é criar esta sinergia, daí também estarmos a fazer neste espaço. Fomos recebidos aqui no Centro Cultural porque o objetivo é criar cada vez mais sinergias com outras entidades da Ilha de São Vicente, porque acreditamos que faz sentido criar parcerias, que faz sentido divulgar o trabalho dos artesãos, dos produtores rurais, faz sentido utilizar o turismo como uma ferramenta para o desenvolvimento socioeconómico da ilha e, portanto, acreditamos que essa é a nossa missão. Cerca de artesãos e produtores de zona rural de São Vicente de fazer parte da rede de roteiros de economia solidária dinamizado no Centro de Turismo e Economia Solidária da Associação de Amigos da Natureza. Natureza criativa é tema escolhido para o artista plástico Domingos Silva para uma exposição aberta a público na Casa de Arte na Santa Maria, Sal. Exposição feita com base na material local e desperdícios escolhido no meio ambiente é para mostrar público e artesãos locais que é possível fazer arte sem ter o custo. Domingos Silva, ou Jumanga, é um artista plástico e escultor de Santiago que mora na Sal desde 2011, onde tem estado a dedicar à arte, nomeadamente a escultura, artesanato e também música. Seus peças é feito com material escolhido na natureza, moda pedaços de tronco, casca coco, ramo de tâmara, diferentes tipos de raiz e resto de madeira. Segundo o artista,
é Zeca programado esta surgir de inspiração de momento. É criação artística que está surgindo no momento, então é que a arte que me prepara esboço, quer dizer, que faz desenho, quando um pai aqueles materiais, primeiro não está traçando, depois começa a nascer de nada, que encontra aquele resultado final. Então usa tudo aquilo que encontra na natureza e sem agredir. Ideias de pedra, ossos de vaca, cascas de árvore, troncos, raízes, frutos, etc. Um dos objetivos da exposição é provar artesãos de país, mas de poder fazer arte sem recorrer a material importado, usando só criatividade e aquilo que a natureza está oferecendo. Se não tem no terreno, não está conseguindo hoje uma cor verde rico em termos de materiais. A gente tive vários encontros, inclusive com algumas autoridades, a maioria de que os artesãos reclamam, não, mas não tem que importar materiais de fora. Então, eu indiquei que está prova, minha arte está falha para aquela, mas não tem ali materiais de qualidade e com quantidade. A maioria de meus amigos artesãos falavam não só que tem mais pedra, que tem madeira. Então, minha curiosidade de sair no terreno, começo a fazer essa primeira experiência. Normalmente, que a linha começa a trabalhar a partir de 2006. Então, foi entre 2006 e 2007 que começo a fazer a primeira experiência com o ramo de tamba, ramo de coco, porque antes na praia a gente trabalhava mais com madeira. Jumanga releva-se a arte e produção de mobílias feito a partir de fibras, moda, ramo de madeira e de coco e fazer mesas e cadeiras sustentáveis. A exposição, se ficha atividade de março, mês de mulher, esta patenta público na Casa de Arte na Santa Maria até dia 25 de março. E na São Domingos, interior de Ilha de Santiago, cerca de 20 jovens beneficiam de uma formação sobre toque e produção de simboa. No Benconche, esse projeto que tem como objetivo capacitar jovens para a produção e transmitir o legado desse instrumento musical. Simboa. Esse instrumento, que antigamente era companheiro fiel de cantadeiras e cantadores de batuque e finação, era, noutros tempos, usado para a companhia tradicional dança de batuque, produzido particularmente na Ilha de Santiago. Simboa acaba para cair na desuso e diz que cedo com o passar de anos. Hoje, esse instrumento, que está a fazer parte da história musical de Cabo Verde, está a ser estudado e ele dá origem a um projeto desenvolvido pelo Instituto de Investigação em Património Cultural, instituto que quer capacitar jovens para a produção de simboa e transmitir legado para gerações. Pascoal Linha Bebé é músico e produtor de simboa, é escolhido para ser formador desse projeto e ele tem a matéria bem estudado. Esse projeto é trazer alguma mais-valia para a juventude que aprende a fazer um instrumento e que aprende a tocar, mas também para Cabo Verde em si, tanto para Santiago, São Domingos e Cabo Verde em si, é preservação ou resgate a memória do instrumento de corda mais antigo que tem na Cabo Verde. E tanto o único instrumento de corda que tinha sido trazido da Europa ou das Américas e que chega a Cabo Verde seguramente na memória de escravos e que está em via de extinção. O projeto Simboa é destinado a 20 participantes, sobretudo jovens de Conselho de São Domingos, mas tem uma aluna que se destaca nesse grupo. É a senhora de meia idade que decide desafiar esse trabalho de casa para aprender toca simboa e mostra assim que nunca é tarde para aprender e apreciar aquilo que é de nós. Eu quis participar daquela formação ali e para mim como me artesã, portanto, não fazer aqueles trabalhos e é sempre bom, portanto, e aprende mais como me tenho um nível, um bocadinho de conhecimento a nível, por exemplo, de violino, portanto, me é fácil também e aprender e como funciona assim boa e também aprender a tocar.
como é um instrumento quase da mesma família. Conceição Ribeiro fala que cada fase tem sua importância e ele está decidido a aproveitar as 12 fases dessa formação. Nessa primeira fase ali, portanto, que não está na fase de fazer inventário, ali já aprende um monte de coisa que quem sabe manter ali na São Domingos, mas que forma de fazer, de processar, e eu gosto que você também aprende ali naquele inventário que você está fazendo ali. Ali nessa formação do Atia Marcos, estudante de arquitetura que mostra determinado na China fazer e toca simboa para poder gostar melhor seu espírito artístico. A minha na comunidade é conhecido como um jovem que gosta de arte. Tudo que é arte, gosta de aprender. E se eu for mestrante de arquitetura, e que ela já te prova o quanto que a mim gosta de arte. E para aquela que a arte te identifica nele. Para um jovem criativo que sempre esteve ligado ao mundo de artes, Marco Capori ficava de fora das oportunidades que te fratiu sobre nossa história. E daí é passar esse conhecimento aos jovens e a tudo quem que quer aprender tudo ou quase tudo sobre Simboa. Tem uma forma específica de tocar Simboa, que ao colocar o dedo na corda, que é necessário fazer pressão, se não está fazendo violão, cavaquinho ou violino. Apesar de ser um instrumento muito antigo, é um instrumento que pode fazer na técnica de toque digital. Simboa é um instrumento musical, na tempos imortalizado por Mano Mendes, antigo feitor e executante desse instrumento de Ribeirão Chiqueiro, na Conselho de São Domingos. Pascoal explica ainda que tocadores de Simboa nunca querem tio para ali, que é pouco que concheiro fazer furor para Turuília. Ele lembra, por exemplo, Arik Simboa, Mano Mendes, Nho Eugênio e Roque Sanches, nomes de grande referência para Pascoal, para Amor Segunda conta tudo que ele sabe hoje e ensinar com os mestres de Bejo. Simboa está desempenhando um papel tão importante no terreiro, ele está consistir na assumir função de solista em substituição de cantadores, tendo em conta que, no seu caso, batu que é fincado tem manche. Simboa tem um timbre tão característico que permite ser fácil de identificação e tem alguém que está fraco, que em tua Simboa terá um certo dinâmica terreiro. Som é conseguido conforme o carcarco sobre corda e é feito de crina de cavalo ou rabo de cavalo. Arco é feito de uma peça de madeira encurvado e de uma corda também de crina untado de breu. A altura de notas é conseguido carcando cordas nos seus pontos de braço. Para além de crina ou rabo de cavalo, que nos últimos anos é encomendado de Brasil, restante material nomeadamente madeira, pinho, barra de marmelo, cariço, pele de cabrito, cabaço ou casca de coco, tachado lime, água assim com mais dificuldade. Antigamente chovia razoavelmente, então no tempo que tem chuva corrente, tem aquele ciclo chuvoso de anos chuvosos, anos de bonança. E boa está assim, e porque a regra geral é que a semeada está assim na natureza, e gosta de seca, isso é um bocado difícil. Outro material que também antigamente tinha mais choro que gosta, que era crina ou rabo de cavalo. Pascoal Fra, que ele tem feito um grande esforço para introduzir Simboa na folclore e moda funaná, morna, valsa e outro gênero musical nacional e internacional, é ainda que apesar de ser um dos instrumentos mais antigos no mundo de música, para tocar Simboa, mas tem apenas movimentos leves, com cheiro para técnica digital. Ali na São Domingos não tem Simboa, toca funaná, não tem toca coladeira, não toca morna na show da manhã, não toca ali na Palácio de Cultura, não toca ali na Rua Pedronal e tanto, pronto. Não se bate assim paulatinamente, a bate tenta e pontar, pinchar para ali para lá. E tem alguma Ministério da Cultura, tem junto com o IPC, tem e também não tem que nunca esquecer a Caxi, que tem convidado nós para alguns eventos, coisa. A gente também uma vez não foi convidado para participar na 7 de Lua na Cidade Velha. E pronto, não sei se paulatinamente não está onde aqui no pole, não é por acaso próprio também. Um sorriso que tapapia, cada toque uma sensação diferente, coisa que Simboa representa para Pascoal, que pode ser expressado por palavras. Pascoal toca Simboa, rapica tambor, canta com alma, sem ser magoado.